Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo, continuando aí o vídeo anterior sobre alimentação. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os metais pesados. Já deixa aí seu like, deixa a sua pergunta. Como eu já falei para vocês, a sua pergunta pode ser um próximo vídeo. E acione o sininho para você receber as notificações do YouTube. Bom, o que a gente pode falar de metais, né? Quando eu comecei a pensar em uma alimentação melhor, e foi tudo por conta de um câncer de mama, e fiz quimioterapia, e aí depois da quimioterapia você começa a pensar em como você recuperar seu organismo de toda a nocividade que tem a quimioterapia. Apesar de ter um poder aí de cura, né, entre parênteses, porque a cura às vezes vem com mais problemas do que... Mas enfim, eu fiz a quimioterapia, fiquei muito bem, e aí eu comecei a pensar em uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, assistindo algumas aulas, fazendo alguns cursos. E aí eu comecei a ver, assim, sobre os metais, né? Então, por exemplo, o ômega 3, a gente vai usar um ômega 3. Aí você fala assim, mas eu como peixe, eu adoro peixe, como peixe 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, mas que peixe é esse? Da onde ele vem? Ele é de cativeiro? Ele está contaminado com mercúrio? Porque a maioria dos peixes hoje estão contaminados com mercúrio. Ele vem de água profunda, então assim, não é só comer o peixe e dizer que está comendo ômega 3, está tomando ou se alimentando com ômega 3, que é um anti-inflamatório, importantíssimo aí, né? Então a gente tem os metais mais comuns nos alimentos, no ar, na água, são o mercúrio, o alumínio, tá? O cádmio, o arsênico e o chumbo. Esses metais, como que a gente pode tirar do organismo? Através da alimentação, de uma alimentação mais saudável, tá? E aí você tem também onde que você pode adquirir esses metais também. Em produtos de beleza, em batons, em tintas de cabelo, tá? Existem algumas tintas de cabelo com bastante chumbo. Então, a gente, para eliminar isso, porque é difícil você eliminar tudo ao mesmo tempo e falar assim, não tô... Como ele tem, inclusive no ar, né? E nos alimentos que a gente come, todos as verduras, frutas, legumes que nós comemos sem ser orgânicos, eles são cheios de agrotóxicos. E por isso que às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro ou plantar. E hoje a gente pode plantar em vaso, a gente pode plantar em espaços pequenos, em jardineiras. Eu mostrei no vídeo anterior para vocês o espacinho que eu tenho e as coisas que eu planto. Quem assistiu o vídeo anterior, ele vai estar aqui em cima para vocês acessarem. E aí vocês vão ver que não é tão difícil. E quando você planta, você não precisa muito segredo. É água, uma boa terra e evitar pesticidas. Às vezes você tem alguns parasitas, por exemplo, alguns fungos que pode dar na planta, mas que tem outras maneiras de tirar e maneiras naturais de eliminar fungos, bactérias, alguns insetos que dá, né? E a gente tem como fazer isso de uma maneira natural, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Por que a gente tem que liberar esses metais e evitar ao máximo esses metais?
Porque esses metais, eles provocam a inflamação do corpo, né? Junto com os alimentos aí industrializados e tudo que eu já falei para vocês, os metais pesados também podem sobrecarregar o sistema nervoso, podem levar a Alzheimer, porque ele leva a uma diferenciação até do DNA, tá? Ele pode levar à morte do neurônio, ele pode levar à dificuldade de sinapses. Então, o Alzheimer, o Parkinson, a diabetes e muitos outros distúrbios aí, distúrbios comportamentais, câncer. Então, a gente precisa tentar eliminar o máximo possível esses metais, tá? Então, uma das coisas que a gente pode usar, e que eu já falei para vocês, até para justificar a alimentação que eu falei, é as frutas vermelhas, o mirtilo, a uva, o morango. É lógico que morango é sem agrotóxico, morango orgânico, pronto, orgânico. O morango orgânico, eles têm, principalmente a uva, tem uma proteção da planta, né? Contra os agressores aí, as bactérias, os fungos, eles também têm uma proteção. Então a uva, por exemplo, e morango, e algumas, o mirtilo, eles têm uma proteção em que quando você usa esse produto, você acaba consumindo resveratrol, que hoje é muito usado em cápsula, em gotas. O resveratrol, ele inclusive age no DNA, melhorando o funcionamento do DNA. Então ele é extremamente antioxidante e é bom para todo o organismo. Outras coisas aí vermelhas, por exemplo, pimentão, a beterraba, a cenoura que tem beta-caroteno, são produtos que você vai utilizar e que vão fazer toda a diferença aí na sua vida. Uma outra coisa importante é um tipo de fungo que é um fungo bom, que é a chaga, tá? Ele cresce na casca da bétula e ele é um potente antioxidante, aumenta a imunidade, ajuda o fígado a se desintoxicar, porque o fígado, na verdade, é que acaba fazendo toda essa detoxificação. Então, ele ajuda o fígado a se desintoxicar e é um poderoso antioxidante, tá? E aí vem as frutas e vegetais ricos em vitamina C. Então, aí a laranja, o limão, a goiaba, que são as frutas, folhas verdes, que tem a vitamina C em grande quantidade e que é altamente antioxidante também. Então, quando você tem o metal acaba oxidando a célula, oxidando o DNA, a célula tenta se regenerar, tenta se livrar desse metal e faz essa oxidação, né, tentando uma proteção. E aí, esses produtos que a gente está falando aqui fazem a antioxidação, eles são antioxidantes, tá? Então, os limões, principalmente, tá, gente? Frutas cítricas, a goiaba, a salsa, o kiwi, o brócolis, o mamão é muito interessante também. Outra coisa interessante são os temperos, tá? Então, aí, coisas que eu amo, alho e cebola, são duas coisas que têm muito antioxidante, eles têm um enxofre, tá? Que ajuda o fígado aí a se desintoxicar. Eles desintoxicam muito o arsênico, né? Faz a desintoxicação de arsênico e de chumbo. Então, estimula o fígado a produzir enzimas que ajudam a filtrar essas toxinas do sistema digestivo, tá? Tem uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, sobre o intestino.
Nós falamos no outro vídeo sobre o leite e os derivados de leite, não só pela lactose, por pessoas que têm alergia à lactose, mas por conta da caseína do leite e do glúten, que a gente falou também. Nós temos os enterócitos, que são células intestinais, em que elas, eu vou mostrar com a mão, tá? Elas são juntinhas assim. E quando você usa muito produto com glúten, com caseína, produtos com metais pesados, o que acontece? Essas células, elas são juntas, chama-se gap junctions. Elas são bem juntinhas, elas têm uma ligação entre elas, bem aqui no meio. Quando você começa a se alimentar dessas coisas tóxicas, essa parte que faz a absorção, ela vai se desgastando, ela vai se consumindo, ela não aguenta tanta toxina e com o passar dos anos, isso vai se desgastando até chegar nessa junção. Quando ela chega nessa junção, ela abre. Quando ela abre, por aqui já dá para ver, passam tudo. Vermes, fungos, proteínas, pedaços grandes de proteína que o organismo não consegue digerir. Então, essa alimentação toda é para que a gente mantenha esses enterócitos com uma boa qualidade, saudáveis, para fazer uma boa absorção e para fazer a produção de coisas principais, dopamina, serotonina, para evitar aí doenças como a depressão, que hoje é tão comum e que cada dia aumenta mais o número de pessoas com depressão, muitas vezes por conta do intestino. Então, uma mulher na menopausa, ela pode entrar em depressão e às vezes não é só falta de hormônio. Às vezes você entra com hormônio, você entra com outros suplementos, como o ômega 3, a B12, o magnésio, que são excelentes para o sistema nervoso e para ajudar na depressão, e não resolve, nem com hormônio. Por quê? Porque esse intestino não está absorvendo o que ele precisa absorver. Tá bom? Então essa era uma coisa que eu queria explicar. Voltando aqui nos metais pesados, você tem também outras substâncias aí, né? Tem as fibras, que é o linho, o cânhamo e a chia. Eles são ricos em ômega 3, são ácidos graxos, né? Ômega 3, eles reduzem a inflamação, são necessários em todas as funções do fígado, incluindo a desintoxicação do fígado. Então, você vai desintoxicar com essas sementes, principalmente a chia aí, desintoxicar do mercúrio, tá? Ajudar o fígado aí a desintoxicar desse mercúrio, ajudar ele a fazer a limpeza desse mercúrio, tá bom? Vegetais verdes, acho que eu já falei um pouco também. Vegetais verdes, legumes. Hoje os pesticidas são carregados de metais pesados, tá? Então a gente, o que eles produzem? Eles produzem clorofila. Porém, se você usa esses produtos que não sejam orgânicos, eles vão estar cheios de pesticidas. Então, piora a situação ao invés de melhorar. Então, às vezes a pessoa come muita salada, muito legumes. Não, mas eu como bem fruta, verduras, saladas. Eu preparo tudo em casa, eu não como coisas industrializadas, eu faço meu molho de tomate. O tomate não sendo orgânico, ele é muito cheio de pesticida, porque é muito difícil você, tanto tomate como morango, que são duas coisas bem sensíveis, é difícil você mantê-los sem pesticida. Os orgânicos, eles estragam muito rápido, né? Então, eles usam muito pesticida para manter
sem fungo e sem bactéria, esses dois produtos, tanto morango como tomate. Então, eles vêm cheios de pesticida. Por que é bom os vegetais verdes, as folhas verdes? Elas produzem muita clorofila, tá? E a clorofila ajuda o fígado a desintoxicar também. Até você tem suco de clorofila que você pode tomar, que você pode já comprar pronto, de locais que você tenha confiança, né? E pode fazer em casa também com couve, com rúcula, com alface, com pepino. Pepino é excelente e faz o suco verde um suco com clorofila. Lógico, todos sem agrotóxico, orgânicos, né? Então, eles purificam as células sanguíneas, eles oxigenam melhor o sangue, aumentam o nível de oxigênio no sangue. Eles ajudam a desintoxicar alumínio, tá? Principalmente o alumínio. E o brócolis também é muito importante, então aí nos verdes entra brócolis, pepino, couve, espinafre, o aipo, a rúcula, e esses são importantíssimos aí na sua dieta, tá? Aí nós temos também a beterraba, que é bastante importante para o fígado, para eliminação de toxinas, tá? Ela é cheia de B3, B6, vitamina C e minerais como magnésio, cálcio, zinco e ferro. Eles ajudam o fígado a decompor as toxinas. E ele tem um componente chamado betaína na beterraba, que promove uma digestão para eliminar efetivamente todas as toxinas prejudiciais do corpo. Então, o fígado faz a desintoxicação e a betaína ajuda na eliminação dessas toxinas no intestino. E aí você tem algumas algas, tem as algas vermelhas, tá? Uma alga que chama alga dulce, que ela liga mercúrio, ela se liga no mercúrio, no chumbo, no alumínio, no cobre, no cádmio e no níquel. Ela ajuda, ela atravessa a barreira hematoencefálica, então ela vai lá no fundo mesmo do cérebro buscar aqueles metais que estão lá bem escondidinhos. Ela consegue retirar, remover esse mercúrio só por ela sozinha. Então, ela entra aí nas profundezas, lugares escondidos do corpo, tá? E encontra o mercúrio, se liga a ele e libera, não libera o metal antes de sair do corpo. Ela só se desliga do metal após ele sair do organismo. Outra coisa importante, gente, que muita gente conhece é a espirulina. A espirulina, há muito tempo a gente já usa em comprimido, mas também nas casas de produto natural tem o pó da espirulina, tá? E também tem, além de ajudar os metais, você tem um pó de extrato de grama de cevada, também que prepara o mercúrio para absorção completa pela espirulina. Então, você usa o pó de extrato de grama de cevada e a espirulina. Um completa o outro, tá? Ele é importante aí para extrair metais pesados do trato intestinal, do baço, do pâncreas, tireoide e sistema reprodutivo, tá? A espirulina é uma alga comestível, então ela extrai metais pesados também do sistema nervoso central e do fígado, junto com o pó, né, da grama de cevada, tá? Aí a gente tem uma plantinha extraordinária, que é muito bonitinha, que todo mundo gosta de assoprar, que é o dente de leão, tá? O dente de leão, ele ativa a circulação sanguínea, ele ajuda o corpo a se purificar de metais tóxicos, radiação e outras toxinas. A raiz do dente de leão desintoxica especialmente baço, fígado e cérebro, tá?
Ele é uma ferramenta profilática para praticamente todas as doenças e é particularmente bom para a próstata. Interessantíssimo para a próstata. Aí temos a raiz de bardana, que tem a capacidade de purificar toxinas dos locais mais profundos do fígado. Aí vai nas profundezas do fígado. Ela suaviza o fígado, ela melhora aquele fígado denso, aquele fígado que está estagnado, de muita toxina, de muito metal, de muito hormônio. Então ela remove esses hormônios tóxicos também, tá? Que foram ingeridos aí de fontes externas, como da soja, que tem os xenormônios aí. Os fitatos que vêm dos plásticos, né? De produtos que vêm plastificados. Ele também elimina de fungicidas e herbicidas que vêm nos legumes, nas verduras, aí que não são orgânicas, tá bom? Ele restaura o fígado, que pode ser esgotado por herpes, por citomegalo, por outras bactérias nocivas, vermes, fungos e outros patógenos, tá? Então eu acho que é isso, gente. São coisas que a gente tem aí para usar para eliminar metais. Temos também uma coisa importantíssima que a gente ele é um pouco assim discutido. Tem gente que ama e tem gente que odeia. O coentro, tá? O coentro é excelente. Ele pode ser consumido em qualquer alimento que você prepare, você pode colocar. E ele elimina mercúrio, tá? Ele faz a reparação e ele pode ser usado, a reparação do fígado aí, e ele pode ser usado nas saladas, nos molhos, nos patês. Outra opção importante é adicionar nos sucos verdes, tá? Aí nós temos outra alga que é a clorela. A clorela, ela também já é bem conhecida, ela tem em pó e ela pode ser usada também aí na sua alimentação. Ela também ajuda a desintoxicar o fígado. Ela pode ser tomada aí 1 hora antes da refeição e também ajuda a desintoxicar metais. Outra coisa importante são as fibras dietéticas, tá? Que em frutas, legumes e outras fibras, elas têm a pectina. Então, ela ajuda a reabsorção de metais pesados do organismo pelo sistema enterohepático. E ela é responsável pela eliminação de substâncias através dos sais biliares e pelo intestino. Diminui a reabsorção pelo intestino, facilitando assim a sua eliminação, tá? Outra coisa importante, e que essa a gente suplementa normalmente, é a coenzima Q10, gente. A coenzima Q10, ela age ali no DNA, ela é um potente antioxidante, tá? Ela está presente em quase todas as células do corpo, em quase todas as reações químicas. Ela ajuda a evitar danos nos neurônios provocados pelos metais, como o chumbo e o arsênico, e reduzir o estresse oxidativo das células. Ela é a queridinha aí nos cosméticos, né, na área cosmética, para melhorar a pele, para evitar rugas, e ela está presente em vários cremes aí. Mas você pode usar ela como suplementação, que vai fazer tanto efeito como nos cremes. Tudo que vem para dentro, de dentro para fora, é mais interessante do que de fora para dentro. Uma coisa importante é que todo mundo usa muito creme para hidratar e esquece de tomar água, tá, gente? A água é importantíssima, aí 3 a 4 litros de água para quem quer perder peso, 2,5 litros a 3 litros para quem quer desintoxicar. E tem até
eu vi uma entrevista em que ele, não lembro agora quem foi que falou, não sei se foi o Mussi, de você estar tomando, assim, começa com 2 litros, amanhã passa para 3, no outro dia para 4, no outro dia para 5, no outro dia para 6, até 8. E aí vai descendo de novo, para fazer uma desintoxicação. Eu ainda não tentei. Outra coisa importante para tirar metais é o selênio. E o que mais tem selênio é a castanha, tá? A castanha do Pará. Então, ele é um mineral com potente ação antioxidante também. Ele se liga a metais pesados como cádmio, mercúrio inorgânico, metilmercúrio, arsênico, tálio, prata e neutraliza o efeito desses metais no corpo. Ele ajuda a proteger o DNA das células contra os danos causados pelos metais. E ele repara o DNA que já está danificado, ele ajuda a reparar. O selênio é importante, a castanha é a castanha do Pará. E você pode também suplementar, tem casos que eu prefiro suplementar. Ele é importante para evitar o surgimento de vários tipos de câncer, principalmente porque ele trabalha mais no DNA, tá? Então, nós temos também o magnésio. O magnésio, gente, é importantíssimo. O nosso solo é muito pobre em magnésio. Nós somos uma monocultura, temos monocultura, e a monocultura deixa o solo muito pobre em magnésio. Em outros países a gente tem a policultura, em que você tem mais magnésio. Então, eu acho que magnésio é importantíssimo para o corpo e ele, você tem que suplementar. Isso aqui, eu acho que para o resto da vida. Sempre suplementar aí 300 miligramas, 250 miligramas do magnésio treonato. Isso tudo depois a gente vai comentar sobre suplementação, mas aí o magnésio treonato, 300 miligramas por dia, ou você pode fazer aí 200 miligramas de manhã, 200 à noite, eu acho interessante também, tá? A falta do magnésio pode deixar as células desprotegidas contra todos os perigos causados por radiação, tá? Vegetais verdes escuros e chocolate são boas fontes de magnésio, desde que orgânicos. Ajuda a eliminar metais pesados do organismo e uma possibilidade que é mais garantida é suplementar. Ok, pessoal? Então, eu acho que de metais era isso que eu tinha para falar e os alimentos que vocês podem usar para suplementar, para se alimentar melhor, sempre orgânico, tá? Que tem esses produtos todos que eu falei para a gente começar a eliminar os metais do organismo. Porque é muito difícil você ver que não vai ingerir, não vai respirar e não vai tomar alguma coisa que não tenha metais pesados. Uma hora isso vai acontecer, então a gente tem que manter uma alimentação aí de acordo.